Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Maggi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro e hoje você vai ver o início da temporada das maiores feiras agrícolas da América Latina. O Show Rural Copavel reuniu mais de 300 mil pessoas no Paraná. O evento ficou de fora da agenda do governo Lula, que não enviou nenhum ministro à feira. Estiagem destrói lavouras de soja no Rio Grande do Sul e algumas áreas vão ter perda total. A Agência Climática dos Estados Unidos atualiza previsões e aponta: vem aí um laninha depois de um laninha. O que vai mudar? Para 25 e 26, todas as atualizações climáticas para a safra você vai ver nesta edição. E ainda no cenário internacional, as primeiras tarifas de Trump contra o agro brasileiro. Novo presidente dos Estados Unidos está mirando no etanol e o trigo também pode entrar no radar. Taxação do agro. Cadeia do amendoim tenta reverter a alta do ICMS no estado de São Paulo. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Nesta semana começou a temporada oficial de feiras agrícolas no Brasil, com a edição do Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná. Nenhum ministro do governo Lula esteve na feira, contrariando a tradição. Normalmente, autoridades políticas, como ministros da Agricultura, vão até o evento, que reúne mais de 300 mil pessoas a cada edição. Costuma ser uma oportunidade de aproximação com o setor agro e é até palco para anúncio de medidas. No ano passado, por exemplo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve no Show Rural Copavel e, na ocasião, anunciou o crédito de 4 bilhões de reais ao agro. Nós entramos em contato com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e questionamos por que a ausência de ministros do governo Lula neste que é um dos mais importantes eventos do agro da América Latina, mas a gente não obteve retorno até o presente momento. A pergunta que fica é: que sinal isso dá ao agro? Para entender, a gente vai conversar agora com o Roberto Mota, que é comentarista da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Mota. Muito obrigado, Kellen. Um prazer estar aqui de novo. Para a gente também é uma satisfação, especialmente para nos ajudar a entender esse cenário atual. Que sinal a ausência de ministros do governo Lula num dos principais eventos do agronegócio brasileiro nos dá neste momento? Isso dá margem a várias hipóteses, várias possibilidades, Kellen. Uma delas pode ser simplesmente indiferença. A outra pode ser o fato de que o governo não está exatamente numa boa fase. Ele está imerso em várias crises simultâneas que vira e mexe dão margem a especulações sobre uma possível reforma ministerial. Agora, sempre foi difícil entender qual é a política do atual governo em relação ao agronegócio. Vamos lembrar que já na campanha, durante a campanha, havia uma postura de hostilidade aberta. Eu me lembro do candidato do PT ofendendo o agronegócio com os piores termos possíveis. Desde a campanha, a aliança com o MST sempre foi parte do projeto político do governo. O MST chegou até a participar de comitivas oficiais em missões ao exterior. Também a história do marco temporal, com todas as implicações que ele traz para a propriedade, não só rural, mas até urbana. Então, é muito difícil responder que ideia, que proposta, que visão o governo tem para o agronegócio. Ninguém sabe, talvez seja porque não existe. Essa é uma questão interessante, Mota. Eu estive em Cascavel, no Paraná, no Show Rural Copavel, que é uma das maiores feiras agrícolas do agronegócio da América Latina. Milhares de pessoas passam por lá e eu conversei diretamente com agricultores. Alguns me perguntaram, o que estaria acontecendo. A questão é, será que ao se afastar do povo, o povo do agro que estava lá, é um sinal de que o governo está temendo algumas críticas à gestão atual que está fazendo da economia, por exemplo? Ao não estar no evento, ele também se afasta e fecha os ouvidos a demandas importantes desse setor? Eu acho que essa é uma provável consequência, Kellen. Mas eu, quando olho o cenário de uma forma
global, eu vejo que o agro representa várias coisas que não são alinhadas com o projeto político e ideológico do atual governo, né? O agro significa independência. O agro significa você criar uma economia que não depende do governo. É uma economia, são pessoas, são negócios que se sustentam sozinhos. Então, eu acho que quando você traz uma visão de independência do Estado, de independência do governo, isso incomoda muita gente cujo projeto político está baseado em manter as pessoas dependentes do Estado. Muito bem, nessa sua visão de que o agro significa independência, há uma preocupação do setor agropecuário em alguns dos seus segmentos de que o governo, numa tentativa populista de baixar o preço de alguns alimentos, interfira no livre mercado, gerando efeitos colaterais para longas cadeias que fazem parte do agro. Você acredita que essa é uma possibilidade real, dado que a pauta alta da comida está tirando a popularidade do governo Lula? Eu acho que se as condições políticas, inclusive geopolíticas no mundo inteiro, fossem diferentes, se o governo estivesse numa época de alta popularidade ou de popularidade melhor, eu não tenho dúvida, Kellen, que já teriam sido tomadas medidas como, por exemplo, congelamento de preço, porque a mentalidade das pessoas que estão no poder no governo hoje é essa mentalidade. Eles têm um entendimento muito superficial do funcionamento do mercado, pelo contrário, né? A primeira reação deles é culpar o mercado e os produtores pela alta do preço. Eles não entendem, né? Basicamente, existem duas razões para os preços estarem altos. A primeira pode ser uma questão de demanda e oferta. Se há muita demanda por um produto e não há oferta suficiente, o preço daquele produto vai subir, isso é normal. Daqui a pouco, quando a oferta aumentar, o preço cai. Agora, quando todos os alimentos ficam mais caros ao mesmo tempo e outros produtos e serviços ficam mais caros ao mesmo tempo, aqui a gente está falando de inflação, que é causada pelo aumento da impressão de dinheiro por parte do governo. A raiz de tudo está nos gastos do governo. E é lógico, isso é uma história que o governo não quer contar de jeito nenhum. O efeito colateral desse montante de dinheiro que está entrando no mercado, né, do desarranjo das contas públicas, a gente sente na macroeconomia. Por exemplo, com esse juro mais alto, com toda essa volatilidade também do câmbio. E esses são fatores, Mota, que eu ouvi de muita gente que estava nessa feira agrícola como desafios para a tomada de decisão estratégica, seja grandes indústrias do agro, seja o segmento de bancos, seja produtores rurais. São muitas decisões que esses elos tomam e que, nesse momento, está difícil de entender o que vem pela frente. A pergunta objetiva que eu te faço, com base no que você entende como a política do governo Lula, é: diante do desafio de gerir a economia no Brasil, o governo está cada vez mais tentado a baixar juros para tentar forçar um aumento de popularidade a partir desse canal ou não? Essa era a minha interpretação do rumo dos acontecimentos, Kellen, até muito pouco tempo. A minha aposta foi de que quando o novo presidente do Banco Central assumisse, ele ia baixar os juros de qualquer jeito e a qualquer custo. Agora o cenário me parece um pouco diferente. Talvez seja resultado da popularidade extremamente baixa do governo e da preocupação com a eleição que está vindo por aí. Além, é claro, a gente nunca deve menosprezar isso, as consequências das mudanças geopolíticas que estão acontecendo no mundo inteiro, causadas pela posse de Donald Trump. Eu tenho certeza que isso está tirando muito sono de muita gente. Então, a impressão que eu tenho é que, nesse momento, reina a confusão. Qualquer plano que tinha sido feito, nesse momento, está sendo jogado fora e as pessoas realmente não sabem o que vão fazer. Eu ouvi de um profissional que lidera a área de agronegócios em um grande banco aqui do Brasil, de que, de fato, eles colocaram fora todos os planos que tinham feito e análises de cenário de outubro até dezembro do ano passado e refizeram esses planos com base na nova conjuntura que se tem. Para a gente fechar, você falou sobre reforma ministerial lá no começo. Te pergunto, nessa reforma cai o ministro da Agricultura? Alguma aposta de quem seria o substituto? Por enquanto, parece que ele é bem cotado pelo governo Lula. A minha aposta, de uma forma geral,
é que à medida que as eleições se aproximam, o desespero vai aumentar. E o governo vai tentar todos aqueles métodos tradicionais, velhos, cansados, para tentar formar alianças e conseguir recuperar a popularidade. Eu acho que nenhum ministério está seguro. Para fechar, a gente está perguntando que sinal a ausência de ministros de Lula dá ao agro. Quer dizer que as pautas do agro não são uma prioridade ou não devem ser? Ou é muito exagero tirar esse tipo de conclusão a partir desse único e específico fato? Eu acho que o que a gente pode concluir daí é uma mistura de desconhecimento de como funciona a economia e é uma coisa que eu classificaria de analfabetismo político, né? Incapacidade de reconhecer o papel que o agro desempenha no Brasil de hoje. Eu acho que, se o governo continuar com essa postura, o preço a pagar vai ser muito alto. Você falou de Trump. Lula já sinalizou que vai recorrer ao OMC em função das tarifas contra aço e alumínio. O agro olha para Trump e quer saber que tipo de relação o Brasil vai ter nessa nova geopolítica mundial, seja Estados Unidos, China, Brasil do agro, superexportador. Qual é a mensagem que você diria para a nossa audiência que está tentando decifrar o atual cenário no Brasil e lá fora? Há muita incerteza, muita coisa vai depender da dinâmica entre Estados Unidos e China, se o nível de tensão vai aumentar ou se eles vão chegar rapidamente ao entendimento. Dependendo da acomodação, a oportunidade para o Brasil pode ser muito grande. Agora, uma lição que a gente pode tirar, com certeza, de tudo que aconteceu até agora, é que os Estados Unidos vão se tornar um país muito mais competitivo. Donald Trump está apostando na redução do tamanho do Estado americano, na desregulamentação do mercado, no corte de subsídios, no corte de impostos. A gente sabe que o setor do agro nos Estados Unidos tem muitos subsídios. A gente não sabe ainda se Donald Trump vai avançar nessa direção. Mas, de uma forma geral, a gente pode esperar mais competição com os Estados Unidos. O melhor caminho seria estabelecer as melhores relações possíveis entre o Estado brasileiro e o Estado americano. Mas não me parece que, com o atual governo brasileiro, isso tenha qualquer possibilidade de acontecer. Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan News, é uma satisfação recebê-lo. Volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Obrigada, até a próxima. E o Hora H do Agro entrou em contato com o Ministério da Agricultura pedindo esclarecimento sobre a ausência de representantes do governo nessa feira agrícola e aqui a gente reitera que o espaço está aberto para a gente tratar das políticas do governo para esse que é um dos setores mais importantes da economia brasileira, o agro nacional. E durante uma entrevista nessa semana, o presidente Lula disse que não tem divergências com o agro. A resposta aconteceu quando ele foi questionado sobre possíveis diferenças com o setor no contexto das discussões sobre o preço dos alimentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou nesta semana um plano para aplicar tarifas recíprocas sobre os produtos norte-americanos que sofrem taxação de outros países. Segundo a Casa Branca, o objetivo é restaurar a justiça nas relações comerciais dos Estados Unidos e corrigir desequilíbrios comerciais. O etanol brasileiro está na mira agora do governo de Donald Trump. Segundo a Casa Branca, a tarifa dos Estados Unidos para a importação do etanol brasileiro é de 2,5%. Já o Brasil cobra 18% na entrada de etanol americano aqui no país. Em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto os americanos exportaram apenas 52 milhões de dólares em etanol para o Brasil, destaca o conteúdo da Casa Branca. Vamos entender as repercussões disto para o agro brasileiro, recebendo Rafael, que está conosco, analista de inteligência de mercado da PSEG. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, muito obrigado. É um prazer estar participando aqui com vocês, ajudando a esclarecer todo esse ruído, que tem acontecido em torno das tarifas e também como isso afeta o setor sucroenergético brasileiro. Muito obrigada, Rafael. Matheus Andrade, gerente de Relações Governamentais da BMJ Consultoria. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Kelly. Eu que agradeço. Rafael, começando com você, se o Trump ia aumentar de fato as tarifas contra o etanol do Brasil, quais são os primeiros impactos? Bom, o primeiro impacto direto seria as restrições das importações, Ou seja, nós teríamos um volume menor de etanol sendo exportado aos Estados Unidos. Na prática, quando a gente observa todo o volume do que é produzido nacionalmente, em uma safra regular,
isso acaba não sendo algo tão significativo, né? Então a gente está falando aí de uma produção nacional em torno de 33 bilhões de litros para cada safra, para cada ciclo que nós temos aqui na cultura de cana-de-açúcar, tanto na região centro-sul como lá no nordeste do país, e o que chega para os Estados Unidos acaba sendo em torno, no máximo, aí, né, o nosso máximo histórico no passado recente foi de 500 milhões de litros, então acaba sendo uma pequena fração, né, tanto do que é exportado, porque acho que vale reforçar, né, embora o setor sucroenergético tenha uma ampla exportação do açúcar como commodity, quando a gente olha para o etanol, ele acaba sendo mais restrito ao consumo doméstico, né? Apenas uma pequena parcela desse etanol é exportado, é enviado ao mercado internacional, e uma parcela ainda menor chega lá nos Estados Unidos, né? Tem como destino os Estados Unidos. Então a gente está falando aí de uma fração daquilo que é produzido. Tem seu impacto, claro, mas algo um pouco mais sutil do que vem se falando. Ou seja, mais ou menos 90% do que a gente produz de etanol de cana-de-açúcar fica no mercado doméstico. Esse percentual menor é que daí se destina para exportação, incluindo Estados Unidos. Seria esse o racional. A taxa, ela tornaria menos atrativa essa exportação, gerando algum efeito colateral em aumento de oferta aqui dentro do país. Essa seria a lógica, Rafael? Exatamente. Acho que vale reforçar também que a questão desses 90% foi numa safra, na safra 23-24, onde houve a superprodução da safra de cana-de-açúcar, recorde na produção, recorde na moagem de cana, recorde na produção açucareira, recorde na produção de etanol. E aí, com o mercado interno super abastecido, a gente alcançou, né, entre 8% a 9% do produto brasileiro sendo exportado. Em safras regulares, quando a produção não é tão destacada, esse número, malemar, chega aos 5% da produção de etanol sendo destinado ao mercado externo. Muito esclarecedor, Rafael. Agora, Matheus, quando essas taxas, as recíprocas anunciadas pelo Trump, devem entrar em vigor? Ou seja, se o Brasil cobra 18% para o etanol dos Estados Unidos entrar aqui no nosso país, eles também cobrarão 18%, aumentando a tarifa atual. Quando isso deve começar a valer? Já tem uma data? Kellen, o que o governo norte-americano fez agora é um anúncio, então tem 180 dias para as taxas entrarem em vigor. Mas mais do que aplicar a mesma tarifa, mais do que aumentar as tarifas, nesse caso, o que o governo norte-americano quer é chamar os países para a mesa de negociação, né? Então, durante esses 180 dias é esperado que todos os países sentem com o governo norte-americano, assim como o governo brasileiro também deve buscar, porque o governo norte-americano quer defender a sua agenda comercial. Tanto defender seu mercado interno, mas também buscar melhores oportunidades aqui no mercado internacional. Muito bem. Algumas outras culturas, além do etanol, estão no radar de Trump para essa lógica da reciprocidade nas tarifas? Quais são? Incluindo o agro, com certeza. Karen, nesse momento não tem nenhum grande pedido, além do etanol. O etanol é o item número 1 nessa agenda bilateral Brasil-Estados Unidos. A gente sempre teve muito claro para todo mundo que trabalha nesse setor, que acompanha a agenda, que o Trump teria uma forte ação no etanol. O Brasil é um dos maiores produtores e também usuários de etanol, né? Um grande mercado consumidor. Então, os Estados Unidos também tem interesse de aproveitar o mercado brasileiro, entrar nesse mercado. A gente tem que lembrar que, alguns anos atrás, teve alíquota zero para o etanol norte-americano e teve muita exportação para cá. Então, para eles também é importante acessar esse mercado brasileiro. Muito bem. Nesse momento, esse mercado não tem outro produto de destaque além do etanol. Muito bem. Dentro da lógica do setor de cana-de-açúcar, Rafael, se essas tarifas, então, passam a valer nesse prazo que o Matheus nos colocou, o produtor de cana, as indústrias, elas podem olhar para suas decisões e revisitá-las, fazendo mais investimento para o açúcar e menos para o etanol, ou não? O efeito colateral esperado é muito pequenininho e isso não deve acontecer. Eu diria que um pouco dos dois, Karen. De fato, o efeito colateral é diminuto aí nesse caso, né? A gente pode citar uma outra discussão que tem ventilado ao setor, que seria o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, né, no nosso combustível fóssil. Essa medida, por exemplo, com certeza traria um impacto muito maior e mais significativo, aí falando em preços de etanol no mercado doméstico. Quando a comparação com o açúcar, já faz alguns anos, né, que o açúcar vem bem melhor cotado, né, possui uma vantagem comparativa de preços aí muito superior ao etanol, mais ou menos ali desde o início da pandemia. Então a gente está falando que desde 2020, né, na média, o açúcar vem remunerando bem mais
do que o etanol. Isso tende a continuar, pelo menos no curto prazo, aí, né? Para essa próxima safra, sem dúvida nenhuma, talvez para as próximas 2 ou 3, esse cenário ainda se mantenha. E essa decisão das tarifas não seria isso que impactaria ou que depreciaria o etanol em relação ao açúcar. Muito bem. Nesse contexto de discussão de etanol, Matheus, o governo Trump tem um forte apoio do setor rural nos Estados Unidos. O etanol dos Estados Unidos, majoritariamente, é produzido a partir do milho. Há um interesse de Trump sinalizar apoio ao setor rural, ou seja, aumentando as taxas para a entrada do etanol do Brasil, ele estaria ampliando o espaço para o etanol de milho nos Estados Unidos e assim fazendo um aceno para a sua audiência ou para seu eleitorado. Que tipo de efeito colateral isso pode gerar de uma maneira mais macro, se você está olhando para isso? Kelly, esse é um movimento político. Sim, é um movimento político e comercial, é um movimento do Trump para a sua base, né? A Casa Branca ontem fez 2 comunicados. O primeiro comunicado era da medida e o segundo era da repercussão. E os 2 primeiros apoios que eles tiveram foram das entidades que produzem etanol, que representam os produtores de etanol e de milho nos Estados Unidos. Então, claramente, é uma medida também para agradar essa base. E mais do que elevar a tarifa, né? É mostrar que ele está lutando pelos produtores ao redor do mundo, né? Sempre lembrando nessa lógica que eles são produtores, importadores e exportadores. O governo do Brasil pode ter algum tipo de medida retaliatória a essa decisão do Trump? A gente viu, ainda vamos tratar nessa edição, que o Lula disse que vai entrar na OMC em relação às tarifas de 25% que vão incidir sobre aço e alumínio aqui do Brasil, colocadas pelo governo dos Estados Unidos. Com essas medidas de equiparação das taxas, você espera alguma atitude por parte do governo Lula? Se sim, qual, Matheus? Kelly, não espero nenhuma medida no curto prazo. O governo está muito cauteloso, está tomando muito cuidado na reação com o governo norte-americano, quer evitar que tenham ainda mais taxas. A gente sabe que o governo norte-americano tem negociado de uma forma muito forte, tem negociado uma postura bem agressiva, então o governo brasileiro está tomando muito cuidado. Eu não espero nenhuma medida, eu imagino que o governo brasileiro vai começar negociações, apesar da declaração do Lula, vai tentar abrir um canal de negociação com o Departamento de Comércio norte-americano e mostrar que tem uma agenda complementar, avaliar o que pode ser feito a favor do etanol norte-americano no mercado brasileiro, para depois, sim, mais perto desse prazo de 6 meses, 180 dias, avaliar uma medida retaliatória, uma medida mais forte, mas nada no curto prazo. Muito bem. Rafael, voltando para os interesses aqui da audiência do Brasil e olhando para a formação de preço do combustível, para quem escolhe entre gasolina ou etanol, essas taxas do Trump podem gerar uma sobreoferta de etanol a ponto de ajudar a baratear o preço do etanol nas bombas? Em teoria, sim, né? Mas aí eu retorno naquela minha primeira fala de que é esperado que esse efeito seja muito pequeno, então a gente está falando ali coisa de poucos centavos, né, no preço do litro do etanol que chega a ser disponibilizado para o consumidor. Se eventualmente, né, nossas projeções de safra têm melhorado semana a semana, então já é esperado que nós tenhamos uma boa safra, talvez não tão boa como a que nós tivemos há 2 anos atrás, mas ainda assim uma boa safra com bons níveis de moagem. Isso sem dúvida nenhuma deve mais do que compensar esse efeito, né, mais do que sobrepor esse efeito esperado por conta dessas taxações. Matheus, você falava para a gente que além do etanol, está no radar do governo dos Estados Unidos alguma ação ligada ao trigo. Que ação é essa e por que o trigo, cultura que o Brasil produz bem, pode entrar nessas disputas tarifárias? Keren, o governo norte-americano enxerga o Brasil como também um mercado potencial do trigo, né? Ele disputa muito com a Argentina, que é o nosso mercado. A Argentina tem uma tarifa zero por conta do Mercosul, os Estados Unidos paga a tarifa cheia para entrar aqui. E entende-se que o mercado brasileiro ele não é autossuficiente, ele sempre vai necessitar de algum nível de importação por conta do clima, por conta da nossa pouca aptidão geográfica para a produção de trigo. Então, não nesse primeiro momento, agora o foco é no etanol, mas a depender de como as negociações pelo etanol avançarem, o trigo é um produto que vai estar no radar norte-americano. Isso significa o quê? Aumento de tarifa, diminuição? Só para eu entender o que você quer dizer com estar no radar. Que tipo de ação você estima? Significa que o governo norte-americano vai buscar ter um melhor acesso ao trigo norte-americano no Brasil. Vai tentar que sejam reduzidas as tarifas que hoje são aplicadas ao trigo norte-americano. Eles querem acessar o nosso mercado. Alguma medida nesse sentido já foi tomada?
Nesse momento ainda não, mas é uma negociação que deve começar ainda esse ano. Muito bem, quero agradecer demais a vocês. Rafael Deloiago, no analista de inteligência de mercado PCG. Volte sempre, Rafael. Obrigada. Prazer, Kellen. Espero estar participando mais vezes aqui com vocês, esclarecendo essas dúvidas com relação ao agro. Com certeza será um prazer recebê-lo. Matheus Andrade, gerente de Relações Governamentais da BMJ Consultoria. Volte sempre, também muito bom tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição, Kellen. Até a próxima. E no último fim de semana, Donald Trump também elevou para 25% as tarifas sobre importações americanas de aço e alumínio. Com isso, países como Brasil, México e Canadá, entre outros, serão afetados. Em resposta, Canadá, México e União Europeia condenaram a aplicação de tarifas. Já o presidente Lula disse que se o aço do Brasil for taxado, ele vai agir e reagir comercialmente e citou a possibilidade de denunciar os americanos na OMC, Organização do Comércio, ou taxar produtos dos Estados Unidos. Quando questionado o que faria caso houvesse uma retaliação, quando Trump foi questionado sobre isso, caso uma retaliação atingisse o setor agrícola dos Estados Unidos, o republicano disse que não se importaria, pois os agricultores de lá serão ajudados. Vamos conferir. Os agricultores vão ser ajudados porque os países não podem despejar tudo aqui. Será uma grande ajuda para os agricultores. E em termos de retaliação, se eles retaliarem, é como eu disse, é recíproco. Por isso, se eles aumentarem um pouco as tarifas, nós aumentaremos automaticamente. Por isso, não creio que seja útil para eles retaliarem. E depois do intervalo, você vai ver a onda de calor no Brasil. Fez temperaturas superarem 40 graus. No Rio Grande do Sul, lavouras de sojas, algumas estão totalmente destruídas. E a produção de leite também já sente os efeitos. Atualizações sobre Laninha e mais depois do intervalo. Eu aguardo você. Nos últimos anos, os brasileiros têm enfrentado vários desafios com o setor elétrico, especialmente com relação ao abastecimento e às oscilações nos valores das tarifas. Com a abertura do mercado livre de energia para a média e alta tensão, um número maior de clientes passou a negociar a compra da energia diretamente com os fornecedores, sem intermediação das distribuidoras, o que oferece vantagens como preços mais competitivos e maior flexibilidade contratual. Mas para aproveitar essas vantagens de forma segura, é essencial escolher uma empresa confiável que vai muito além de buscar os melhores preços, mas sim de garantir a segurança para você e seus negócios. É fundamental realizar uma pesquisa detalhada e analisar as credenciais, a experiência e a reputação da empresa antes de assinar um contrato. Como a ENGIE, líder em geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no mercado livre de energia, com mais de 25 anos de experiência. Além de comercializar, a ENGIE gera sua própria energia e vem ampliando a sua capacidade instalada de renováveis e de transmissão de energia, o que garante maior estabilidade e suporte contínuo para a sua empresa. Você pode saber mais sobre a ENGIE e o mercado livre de energia acessando engie.com.br/Mercado Livre. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro.
Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Um dos destaques desta semana foi o forte calor que atingiu partes do Brasil. Dados do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, revelaram que em algumas regiões os termômetros superaram os 41 graus. Foi o caso, por exemplo, de cidades do Rio Grande do Sul, como Campo Bom, Uruguaiana, que registraram 41,3 graus. Outras cidades gaúchas também ficaram no top 5 de maiores temperaturas, como Santiago, Quaraí e São Gabriel. No Rio Grande do Sul, essas altas temperaturas e a falta de chuva têm afetado a produção agrícola, especialmente as lavouras de soja. A Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, revelou que a região oeste do estado é a mais afetada para a cultura. Diz ainda que o potencial produtivo tende a se reduzir, uma vez que o volume de vagens e de grãos está inferior ao desejável. Por conta das altas temperaturas, houve abortamento das flores, queda prematura de vagens e desfolha, além da redução no porte das plantas. Nestes casos, as práticas de manejo da lavoura foram suspensas, porque a lavoura está completamente comprometida, ou seja, perda de potencial produtivo. A Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul diz que tem áreas que deverão ter quebra total, ou seja, perda de 100%. Nós estamos em pleno período de enchimento de grãos da lavoura da soja, onde está chovendo. E o Rio Grande do Sul vive uma situação inusitada. Nós vamos de 0 a 100% de perdas. Tem áreas que não foram plantadas, tem muitas áreas no centro do estado e na metade sul que não vão dar colheita, de ruim que estão, e tem outro setor, da região Planalto Médio, Alto Uruguai, que tem chovido um pouco ultimamente, não é? Onde a quebra não vai ser tão grande e daqui a pouco algumas lavouras até com safra normal. Mas a nível de estado, a quebra, para nós percentualizar ela hoje é meio cedo, mas seguramente vai ser 30%, 40% a média, e poderá ter lavouras, como eu falei, de 0% de quebra até 100%. Situação bem distinta no estado do Rio Grande do Sul. A produção leiteira do estado também sente efeitos desse calorão. A Associação dos Criadores de Gado Holandês disse que, ao sofrer com estresse térmico, os animais tendem a produzir menos leite. E o cálculo da associação é de uma produção cerca de 10% menor. Lamentavelmente, a situação do produtor de leite no Rio Grande do Sul está realmente difícil nos últimos anos. Portanto, falo em acúmulo de prejuízo, em acúmulo de custos altos nos últimos 4, 5 anos. Estiagem, enchente, ou seja, o clima trabalhando desfavoravelmente para a produção de alimento das nossas vacas, portanto, um custo mais elevado. Nesses últimos dias tórridos e na grande maioria das regiões com pouca chuva, nós estamos tendo o efeito da estiagem e também efeito dos 40 graus de temperatura sobre as nossas vacas, portanto, um estresse térmico violento. Com isso, uma redução de 10% da produção de leite, um custo aumentando e lembrando sempre que isto é um custo acumulativo do que nós já viemos sofrendo. Então, o Rio Grande do Sul produz hoje, cada dia, cerca de 1 milhão de litros de leite a menos por conta desse estresse. E o Rio Grande do Sul tem sofrido com problemas climáticos ano após ano. Segundo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, de 2020 a 2024, os agricultores gaúchos só não tiveram perdas em 2021. Somando prejuízos em culturas como soja, milho, trigo, arroz, há bilhões de reais perdidos.
Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, está conosco. Seja bem-vindo. Conte pra gente quais são as culturas do agro mais afetadas pela estiagem neste momento. Olá, Kellen. Olá a todos os telespectadores do Hora H do Agro. Prazer estar aqui contigo e com toda a tua audiência. Kellen, como muito bem o senador Irineu Orti trouxe aqui as perdas que estão acontecendo neste ano, nós estamos vivendo mais um ano de perdas. Porque, Kellen, aqui no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, nós estamos lidando com um fenômeno que nós nunca tínhamos vivido. E que diferencia o Rio Grande do Sul dos demais estados brasileiros. E que bom que é só aqui que está acontecendo. Porque nós perdemos safra em 2020, aí 2021 foi um ano bom. Mas perdemos em 2022, em 2023, por estiagens, e perdemos em 2024, ironicamente, por excesso de chuvas, por enchentes. E agora, 2025, nós estamos perdendo de novo com estiagem. Então, esse é um ciclo que está acontecendo aqui no estado muito duro, muito complicado. Algo parecido aconteceu lá na década de 40, mas não com essa intensidade e tão longo. Tá? Agora, o fato é que quando a gente pega aquilo que já sabemos que perdemos, ou seja, nem estamos considerando a safra 25 porque há uma incerteza do tamanho, porque ainda podemos perder mais, lamentavelmente, esse ano. Mas pegando só entre 2020 e 2024, os produtores gaúchos, Kellen, eles deixaram de faturar 117 bilhões de reais. Eles perderam, por conta de problemas climáticos, 117 B de bola, bilhões de reais. Isto é mais de 40 milhões de toneladas de grãos que nós perdemos por questões climáticas. Kellen, é obrigação de um produtor se preparar para uma estiagem, para uma crise de preço, para uma enchente. Isso é do jogo. Trabalhamos sem telhado. Agora, 4 safras em 5, nenhum produtor no mundo está preparado para isso. Como é que faz para lidar com isso, hein, da Luz? Seguro rural é uma alternativa que funciona? É uma dívida assim, enorme que se criou, uma alavancagem muito grande, um endividamento muito grande, e isso precisa ter algum endereço. A minha pergunta para você é: seguro rural resolve? Porque com esse tamanho de frustração, com essa recorrência, imagino que fica cada vez mais proibitivo conseguir um seguro aí no estado. E aqui no Brasil a gente também tem vários problemas na política agrícola para garantir o acesso ao seguro, não só no Rio Grande do Sul, mas em outras áreas do país. De onde vem o socorro, de onde vem o respiro para lidar com esses problemas? Ellen, olha, nós não acreditamos que uma única coisa vá resolver. Agora, o seguro rural, com certeza, ameniza. O Proagro, que nós vimos retrocessos muito grandes nesses últimos anos, ameniza. Por exemplo, esta perda de 2025, os produtores vão sentir na pele a ausência do Proagro, ou pelo menos como ele deveria ser. Irrigação é algo que também ameniza, não resolve, não consigo irrigar tudo, mas ameniza. E aí nós tivemos aqui muitos anos de algumas pessoas, de alguns setores do poder público gaúcho. As leis federais já não são boas e ainda tem gente que consegue interpretá-las para pior. Então, irrigação também é outra coisa que ameniza. Enfim, tem medidas. Agora, o que nós estamos preocupados não é o para frente, é o para trás. Porque no momento que a gente perde 117 bilhões... alguém está financiando esse negócio. E isso é endividamento dos produtores. Por isso que tem um PL do senador Heinz de securitização que a Farsul apoia esse projeto. Apoia. É importante deixar claro. E não só esse, mas toda e qualquer medida que venha ao encontro de endereçar este problema de curtíssimo prazo que nós temos. As contas começam a vencer agora. E nós temos que pagar custeios, investimentos, a renegociação da renegociação, coisas que foram feitas com juro livre, que torna impossível o pagamento. E se fosse um produtor, 2 ou 3, ok, mas são milhares de produtores. Então é importante que o Brasil entenda que nós estamos vivendo uma situação diferente
completamente diferente do que nós estamos acostumados e completamente diferente do que o Brasil está acostumado a ver nos demais estados. E medidas excepcionais exigem respostas excepcionais. Muito bem. Antônio da Luz, obrigada por trazer o retrato do que acontece no agronegócio do Rio Grande do Sul para todo o país. Você é muito bem-vindo para voltar outras vezes. Antônio da Luz, que é economista-chefe da Federação do Rio Grande do Sul, Federação da Agricultura. Até a próxima, da Luz. Boa sorte. Até a próxima, Kelly. É um prazer estar contigo e com a tua audiência. E o fenômeno Laninha, que tradicionalmente gera diminuição das chuvas no sul, está impactando as condições climáticas. A NOAA, que é a agência dos Estados Unidos, atualizou as projeções para o fenômeno e prevê que o Laninha deverá continuar até abril, sinalizado aí nas barras em azul. Aí, a partir de maio, tem uma neutralidade climática que começa a atuar e depois a projeção do Laninha retornar. Essa é a primeira atualização a mostrar o Laninha depois do Laninha. Anteriormente, os modelos mostravam, pós-neutralidade, o fenômeno El Niño. E o que isso significa na prática para a safra 25, 26, para as culturas de inverno, para a condição climática do Brasil? Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima, é que vai nos explicar. Marco Antônio, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kellen. Olá a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Obrigada pela sua companhia. A primeira pergunta é a atuação do Laninha. Laninha depois de Laninha significa o quê? Essa atualização da NOAA é algo bastante importante para a gente entender como vai ser 25 e 26 para as lavouras do Brasil? Olha, Kellen, se realmente se confirmar uma Laninha sobre Laninha, teremos apenas um repeteco do que foi 21, 22 aqui no Brasil. Ou seja, uma quebra bastante significativa, não só no Rio Grande do Sul, como está acontecendo esse ano, mas em todo o Sul. É só se recordar do que aconteceu no Brasil, né? Não só no Brasil, mas na América do Sul, na safra 21, 22, quando nós tivemos uma segunda Laninha, né? Então, realmente, se isso se confirmar, a safra 25, 26 pode ser um desastre no sul e uma mega safra nas regiões centrais e norte do Brasil. Então poderíamos ter um repeteco aí, do ano 21, 22. Lógico que ainda está muito cedo para afirmar de fato essa Laninha, porque quando você olha projeções bem mais estendidas desse mesmo gráfico que você postou, há uma tendência até do que o verão de 26 possa ser formado por um El Niño. Olha só que loucura que tá esses modelos, tá? A Laninha perpetua até pelo menos a primavera de 25 e depois perde forças e volta uma tendência, porque se você voltar o gráfico, você vai ver que o El Niño, olha lá, está começando a ganhar um pouquinho de força, que são essas barrinhas em vermelho, né? Lógico, muito menores do que as barrinhas em azul. Então, precisamos ficar de olho, mas caso isso se confirme de fato, é extremamente preocupante, principalmente para o sul do Brasil. Essa preocupação que você coloca de Laninha seguido de Laninha tem a ver também com a intensidade do fenômeno? Porque eu pergunto isso. Em 2024, 2025, estamos agora projetadas pelas consultorias públicas e privadas uma safra recorde de grãos no Brasil, porque o Laninha foi considerado de fraca intensidade. Se houver uma repetição dessa mesma situação, não tenderia a ser um ciclo positivo repetindo uma safra de grãos farta para o Brasil, à exceção, claro, do Rio Grande do Sul e outros estados do Sul que estão perdendo? Sim, mas assim, Kelly, vamos pensar, esse ano, apesar de algumas quebras no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e até em Santa Catarina, mas não é generalizada como está acontecendo no Rio Grande, né? O Rio Grande do Sul está com uma quebra muito mais generalizada quando comparado com estados como Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul e até mesmo Paraguai. Porém, uma Laninha seguida de Laninha, historicamente, é a pior dos mundos, não só para o Rio Grande, mas para toda a região sul do Brasil. Então, pegaria sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, algo que já vimos
exatamente há 4 anos atrás, que foi na safra 21 e 22. Muito bem. Dentro desse contexto de alerta, que a gente naturalmente vai dar espaço para o tempo se manifestar e ver se essas previsões apontadas pela NOAA vão se confirmar, vamos voltar o nosso radar aqui para o curto prazo. E aí você mostrou para a gente anomalias de temperatura, que são esses calorões, essa estiagem perdendo áreas aqui do centro-sul do Brasil. Isso vai permanecer entre fevereiro e março, gerando que efeitos colaterais em safra agrícola que você pode adiantar para a gente? Kelly, esses 2 mapas que estão na tela é dessa semana agora, que entre a próxima. Tá? Então, seriam os próximos 10 dias, porque a partir do dia 25, 26 de fevereiro, ou seja, meados da próxima semana, esse calor vai embora. Tá? Então, o grande problema todo está nesses próximos 10 dias, onde teremos essa nova onda de calor, seguido principalmente nas regiões sudeste e partes do centro-oeste com poucas chuvas. De um lado, isso favorece o andamento da colheita da soja, que está bem atrasado no cerrado, e também o plantio da nova safra de grãos, principalmente de milho safrinha. Porém, o fato de você estar com poucas chuvas e temperaturas muito, muito elevadas, isso pode atrapalhar não a colheita da soja, mas o plantio do milho safrinha, que pode ficar um pouco mais atrasado. Porém, se a gente olhar o final de fevereiro, lá, a virada de fevereiro para março, e todo mês de março, ele está se mostrando muito bom de chuvas. Muito bem. Vamos colocar os mapas para a gente dar uma olhadinha. Desculpa interrompê-lo, vou pedir para a produção colocar os mapas de chuva para você destacar para a gente qual é a boa notícia desses mapas e qual é o desafio principal. Querem dar uma olhada no mês de março, abril e maio, né, o próximo trimestre, onde mostra pelas cores aí amarela e até em vermelho em alguns pontos, chuvas muito, muito boas, acima de 150, 200 milímetros acumulados durante o mês. Ou seja, tanto março quanto abril está se mostrando muito bom de chuvas, até mesmo no sul, onde as chuvas retornam já, né? Já tivemos registros de chuvas nessa quarta, quinta e até mesmo na sexta-feira, né? Ontem nós tivemos alguns registros de chuvas no Rio Grande do Sul. Agora, a partir de domingo, entre domingo e terça-feira, volta a chover muito bem no Rio Grande do Sul, e a tendência agora é de uma normalização das chuvas no Rio Grande do Sul, que é o pior estado que está sofrendo aí com as estiagens. E aí o março está se mostrando muito bom de chuvas, abril também, pelo menos até lá para o dia 15, 20, chuvas muito boas, e olha maio, diferentemente do que foi 2024, onde as chuvas cortaram em meados de abril e só foi voltar a chover em outubro, esse ano não. Esse ano, por conta dessa laninha, há uma tendência das chuvas se estenderem. Então, há uma tendência que maio também venha ocorrer uma ou outra chuvas. Lógico, nada tão generalizado, nada tão abrangente, mas vai ter algumas chuvas. E isso dará plenas condições, Karen, para que lavouras de segunda safra sejam beneficiadas, assim também como cana-de-açúcar, café, entre inúmeras outras culturas. No entanto, acho que o grande ponto de atenção esse ano não é com relação ao fator hídrico, porque a água vai ter, mas sim com o fator térmico, e aí eu falo térmico com relação a frio, porque o frio esse ano chega mais cedo aqui no Brasil. Ou seja, as lavouras de milho do Centro-Sul podem ser atingidas por geadas. É muito cedo ainda, né? Se a gente pensar que nós estamos agora em fevereiro, né? No finalzinho de fevereiro, é muito cedo ainda para falar de previsão de geadas, mas um fato é fato, né? E a probabilidade de ocorrências de geadas esse ano é maior do que foi 24, pelo fenômeno Laninha, tá? Então, eu acho que o grande, se tiver algum risco, esse risco ficaria muito mais, uma probabilidade maior de ocorrências de geadas do que propriamente o fator hídrico, porque há previsões de chuvas como os mapas estão mostrando. Muito bem. Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima, muito obrigada por estar conosco, analisando as últimas informações da NOAA e trazendo perspectivas climáticas para 25, 26 a toda a audiência do agro. Volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço a você, a toda a sua audiência, e conte sempre com a Rural Clima e comigo. Até a próxima, obrigada. Até.
A Companhia Nacional de Abastecimento elevou a projeção para a safra de grãos do Brasil em 1% na comparação com o mês anterior. Agora, a produção prevista é de 325,7 milhões de toneladas. Se confirmada, essa vai ser a maior safra da história, com um aumento de 9,4% em relação à temporada anterior. A produção de soja foi indicada em 166 milhões de toneladas, alta de 12% em relação à safra passada. Já a de milho deve aumentar 5,5%, com uma produção de 122 milhões de toneladas. E agora o nosso assunto é o amendoim. Os agricultores estão preocupados com uma decisão do governo de São Paulo que elevou a alíquota do ICMS sobre o amendoim de 7% para 18%. No ano passado, o governo do estado de São Paulo realizou a revisão de benefícios fiscais de diversas culturas agrícolas. Muitas delas tiveram a continuidade dos incentivos, mas o amendoim ficou de fora. Agora os agricultores querem que o governo reveja essa decisão e acabe com essa taxação adicional. Helder Lambert é produtor rural e dono da empresa Amendoim Brasil e é nosso convidado para tratar dessa taxação do agro. Helder, primeiramente, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Prazer, Kellen. Tudo bem? Por aqui, sim. Eu quero saber como é que vocês, produtores de amendoim, estão e por que o amendoim foi alvo de taxação do governo estadual com alta de ICMS, uma alta significativa. Exato. Kelly, nós fomos pegos de surpresa em dezembro com a publicação no Diário Oficial e entrando em vigor dia 1º de janeiro, esse aumento do ICMS. E prontamente a Associação de Indústrias e Produtores já se prontificou a ir atrás do secretário PI para resolver esse assunto, junto com a Câmara Setorial, mas infelizmente nós tivemos uma certa demora nas respostas, na nossa solicitação. Então o que aconteceu? Começaram a haver impactos direto aos produtores no preço da saca, em negociações já efetuadas de amendoim do ano passado, em contratos, e isso gerou uma revolta meio aos produtores, né? Esse ICMS acabava sendo repassado aos produtores que já vêm com aumento de custo muito alto, né? Tivemos um aumento de área e o preço da saca do amendoim reduziu aí praticamente quase 50%, gerando aí um impacto muito grande diretamente no produtor. Com esse problema com os produtores do ICMS, houve essa união dos produtores para se fazer um tratoraço ou alguma coisa para solicitar que o governador retire esse aumento do ICMS e também retorne com o crédito outorgado, que é um problema muito grande para a cultura não ter tanto esse benefício do ICMS. Estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outros estados continuam com benefícios fiscais para o amendoim. Então, a permanência desse aumento do ICMS gera a desindustrialização do amendoim no estado de São Paulo, muito rápida, né? Nós temos já o aumento... Pode continuar. Claro. Nós temos já o aumento de custo aqui no estado de São Paulo por conta dos arrendamentos e um custo menor de produção em outros estados. Então, o amendoim do estado de São Paulo vem ficando cada vez menos competitivo. Com o aumento desse ICMS, ele se torna ainda menos competitivo, trazendo perdas para os produtores diretamente e também para as indústrias. De onde veio a confiança de vocês de que o governo de São Paulo, depois de aumentar esse tanto nas taxas que incidem sobre o setor de amendoim, ele voltaria atrás? Por quê ele voltaria atrás? Olha, Kelly, eu acho que a situação do amendoim esse ano, com o aumento das áreas, a diminuição do preço e o mercado externo lá fora muito cheio, muitas ofertas, impactando diretamente no preço pago aos produtores, a gente achou que não haveria outra forma senão o governo não se sensibilizar com a nossa causa. Não haveria outra possibilidade para os produtores a não solicitar de qualquer forma a redução desse ICMS, o impacto seria muito forte. Que tipo de impacto? Se essa redução não for revista e vocês continuarem a pagar essa taxa maior no ICMS, quais as consequências para a área agro e para quem consome amendoim? Olha, para quem consome amendoim, já é o aumento do preço do amendoim diretamente nos mercados, por conta do ICMS. Para os produtores, esse ICMS vai sendo repassado até chegar aos contratos firmados ano passado, aonde estão sendo buscada a revisão dos contratos e acaba impactando diretamente no preço pago por saco de amendoim. Atualmente, o preço já é mais reduzido que o ano passado e por conta desse ICMS, esse
aumento do ICMS já vai sendo passado para os produtores, reduzindo cada vez mais o preço da saca de amendoim. Isso já é um impacto muito grande desde o produtor, cerealistas, indústria e até o consumidor final. Muito bem, Helder, eu agradeço demais por deixar o seu recado aqui no Hora H do Agro, um recado importante do setor agropecuário e produtivo contra a taxação do setor, agora o foco no amendoim, e a gente vai seguir acompanhando. Se tivermos boas novas sobre a revisão do governo estadual sobre essa medida, estaremos aqui dispostos também a anunciar a todos os consumidores e produtores de amendoim. Volte sempre, Helder, um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer. E agora eu tenho um recado para você. Cansado de ver o azevém acabar com a produtividade do seu trigo? Então saiba que a Yara tem a solução certa para vencer o inimigo da lavoura. É Yamato, o herbicida pré-emergente da Yara, eficaz no controle não só do azevém, mas de todas as outras daninhas. Tudo com máxima seletividade e produtividade. Yamato tem maior período de controle, o que mantém a lavoura no limpo por mais tempo, com aumento de produtividade. Além disso, Yamato é seletivo, ou seja, elimina as daninhas sem afetar a cultura. Vai lembrar que a Yara possui outras soluções para proteger o trigo. Quer saber mais? Então acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e vença as daninhas. Muito obrigada por hoje. O Hora H do Agro fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.